Olá a todos, então voltamos para mais um devocional, mais um momento com Deus. Nós já estamos acabando, quase acabando o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 26, iniciamos agora, ele vai até o 28, Então vamos continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, que é uma leitura sempre atual. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, mas por ela ser uma palavra divina, ela é atual, todo dia ela quer nos falar alguma coisa. Então vamos ver o que ela nos diz hoje. Capítulo 26, versículo 1. A conspiração contra Jesus. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, o chefe do sacerdote e os líderes religiosos do povo se reunirão no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então veja, Jesus já estava dizendo a sua morte, já contando para os seus apóstolos, para que depois eles se lembrassem disso, que ele já tinha sabido o que estava acontecendo, que iria acontecer, que o sumo sacerdote queriam matá-lo, como aconteceu. Continuando, Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhe asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então veja, aqui uma mulher homenageou o próprio Jesus, E os discípulos acharam que isso era absurdo, porque o perfume era caríssimo. E Jesus falou: não, mas os pobres vocês vão ter sempre, mas eu não, Ele já estava prevendo que ele ia ficar poucos dias com os apóstolos, Tudo para os apóstolos lembrar disso mais tarde, Continuando, a conspiração. Então um dos 12, chamados Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Se entregar Jesus, Eles fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Então aqui às vezes a gente fica abismado, Entregou por 30 moedas de prata a Jesus. Mas e hoje? Nós, por quantas moedas de prata nós entregamos? Talvez nenhuma moeda. A gente desconsidera, a gente entrega a Jesus pela preguiça de o seguir, preguiça de ir na missa, comodismo de ficar em casa, comodismo de ajudar o outro. A gente está trocando Jesus por outra coisa. Ele trocou na época por 30 moedas de prata. E a gente julga que ele fez mal, como o fez. Mas e nós? Será que não estamos trocando Jesus também? E talvez por bem menos que 30 moedas? Pelo nosso próprio comodismo? É coisa de se pensar, Por isso nunca se deve julgar os outros. Tem que se colocar no lugar e pensar: e eu? Como agiria? O
que estou fazendo? Esse evangelho é sempre atual, né? Continuando. A ceia de Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Aqui eu quero fazer um parênteses para explicar por que pão sem fermento. Porque o pão sem fermento que Jesus mandou preparar na Páscoa era uma tradição desde lá do tempo que Moisés tirou os judeus do Egito, escravos, para a terra prometida. Então, naquela época também eram para comer pão sem fermento, quer dizer, pão feito rapidamente, sem dar tempo para crescer. Eles foram rapidamente tirados do Egito, né? E para a terra prometida por Moisés, eles rapidamente saíram daquele castigo da escravidão. Então, Jesus pediu para que se comesse sempre o pão ázimo, o pão sem fermento na Páscoa, para lembrar que Jesus os tirou rapidamente da escravidão. E Jesus pode tirar nós também rapidamente do mal para o bem. Só depende de nós confiarmos nele e aceitarmos que ele está nos libertando. Como ele libertou aquele povo lá no Egito, ele nos liberta todo dia. Depende de nós nos deixarmos libertar, ter a consciência que ele quer nos libertar. É muito lindo e interessante essa parte. Continuando. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Então Jesus, mandou eles à cidade e dizer que para determinado homem que iriam passar a Páscoa lá. E como já estava tudo, previsto no coração daquele homem, ele abriu a casa e foi lá preparada a Páscoa, Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu lhe digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui Jesus instituiu, a Eucaristia. Na Quinta-feira Santa, ele ergueu o pão, ergueu o vinho e disse que era o corpo e o sangue dele que iria ser entregue pelo perdão dos pecados. E até hoje, na missa, a parte mais importante é esta, onde a gente repete esse gesto de Jesus, onde ele volta a nós dizendo: esse é meu corpo, esse é meu sangue, E essa é a nova aliança que ele instituiu para todo sempre, Então, é isso que a gente faz na missa, com muito louvor, com muito respeito, lembrando de tudo que Jesus fez por nós.
morreu pelos nossos pecados, né? Então, por isso, sempre temos que louvá-lo e agradecê-lo e nunca ter vergonha ou constrangimento ou omissão de falar e de dizer as coisas de Jesus. Então, que o Espírito Santo nos dê essa consciência que nós somos filhos de Deus e, como os filhos de Deus, nós temos a obrigação de proclamar o seu nome. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.